Boa noite, pessoal! O nosso grupo hoje vai retratar do tema sigilo e suicídio. Vou iniciar então citando alguns artigos do Código de Ética Profissional do Psicólogo, no qual asseguram tanto o profissional psicólogo como o paciente. O psicólogo, então, ele tem dever de basear o seu trabalho no respeito e na promoção de liberdade, dignidade e igualdade, embasando o seu trabalho na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele deve trabalhar também visando promover a saúde e a qualidade de vida do seu paciente, evitando qualquer tipo de negligência. A partir do artigo 6, onde diz o psicólogo no relacionamento com profissionais não psicólogos, ele deve encaminhar então esse paciente para profissionais que sejam capacitados para entender a demanda desse paciente e compartilhará somente informações relevantes para esse serviço, resguardando também que essa pessoa que vai receber a informação preserve esse sigilo. O artigo 910 aponta que o sigilo profissional tem por finalidade proteger a pessoa atendida, e no caso do psicólogo, significa manter sob proteção as informações e fatos conhecidos por meio da relação profissional. Ou seja, todo psicólogo, então, em seu exercício profissional, ele está obrigado ao sigilo, sendo este um dos pontos fundamentais sobre os quais se assenta o trabalho profissional. Mas, se for preciso, ele pode decidir pela quebra do sigilo, mas deve basear sua decisão sempre visando o menor prejuízo ao paciente. Como diz no parágrafo único, em caso de quebra de sigilo previsto nesse artigo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar informações estritamente necessárias. Trouxemos algumas reflexões em formas de perguntas para a gente pensar um pouco sobre esse tema. A primeira pergunta: o psicólogo diante da ideação ou tentativa de suicídio, o que fazer? O grupo chegou ao consenso de que, em casos excepcionais, o psicólogo pode considerar a possibilidade da quebra do sigilo, mas que essa quebra, então, ela deve ser pautada na análise crítica e criteriosa da situação apresentada. Pois se a quebra ela for feita precocemente ou sem aviso prévio ao paciente, pode ocorrer a quebra da aliança terapêutica, causando assim prejuízo ao paciente. Quando se considera, então, haver risco para o suicídio, o psicólogo pode, com o consentimento do cliente, informar a família. Porém, é importante pensar e destacar que a quebra do sigilo nesses casos é um direito e não um dever. A questão da quebra do sigilo envolve diversas reflexões e questionamentos. Dentre eles está a seguinte questão: quando ocorre a quebra do sigilo, como dosar quais informações podem ser compartilhadas? Nesses casos, é importante ressaltar a relevância do contrato terapêutico, pois este contrato pode resguardar tanto o paciente como o terapeuta. O contrato terapêutico visa realizar combinações referentes ao número de sessões, valores da sessão, faltas, quem participará das sessões, entre outros fatores. Além disso, esse contrato prevê a necessidade de avisar e proteger o paciente, baseando-se na confiança e na relação entre ambos. Assim, é importante destacar que, em casos onde é necessário informar a respeito do atendimento, apenas as informações necessárias devem ser oferecidas, resguardando o sigilo das demais informações. Dessa forma, quando ocorre o risco de suicídio, o psicólogo pode informar a família, porém com o consentimento do paciente. Uma outra questão importante é referente à confiança na relação terapêutica, ou seja, o psicólogo deve avisar os familiares, considerando que a quebra do sigilo pode interferir na relação entre terapeuta e paciente, afetando o sentimento de confiança. O paciente que tenta suicídio precisa de alguém para confiar. Nesse momento, o vínculo com o terapeuta é algo importante. É nesse sentido que o terapeuta deve atuar de forma cuidadosa, transparecendo tranquilidade para o paciente, além de tudo, segurança. Assim, quando o tratamento é efetuado de forma clara e honesta, facilita para que ocorra uma comunicação adequada, impedindo que interferências ocorram. A partir da confiança construída entre paciente e terapeuta, o paciente se sentirá confortável para expressar o que está sentindo. É nesse contexto que é importante não deixar o paciente sozinho. Além do sigilo ser essencial na relação psicoterápica, é também necessário e fundamental trabalhar em conjunto com outros profissionais, por exemplo, psiquiatras, em casos que seja necessário a utilização de medicamentos. Diante desse contexto de sigilo e suicídio, é importante documentar todas as sessões e contatos telefônicos, como também sessões extras com o paciente.
Sendo assim, o grupo trouxe um caso em particular na qual retrata a importância do registro das sessões. Caso Breno. Breno era atirador de elite e mostrava-se arrogante, desafiador e provocador. Começou a realizar terapia após matar acidentalmente uma criança em campo. Em sua última sessão, Breno relata que voltará ao seu trabalho, ao qual havia sido afastado após o acidente ocorrido. Alguns dias depois, o terapeuta recebe a notícia que Breno havia falecido em um confronto em uma missão. Os indícios apontam para o suicídio. Dessa forma, o terapeuta é denunciado no Conselho Regional de Psicologia pelo suicídio de Breno. O terapeuta foi denunciado no CRP pelo pai do paciente, alegando negligência por parte do terapeuta. O terapeuta não realizava o registro de nenhuma de suas sessões há aproximadamente 5 anos. Nesse caso, o grupo entende que o psicólogo agiu contra o que é exposto na resolução. Além de infringir a resolução nos artigos 15 e 16, também causa dificuldades no processo de sua defesa e de esclarecimento sobre o caso. Então, a área da psicologia é enorme, né? Ela estuda muitos casos de pessoas diferentes com diferentes situações. Mas a questão é, quando, por que e como um psicólogo pode ser punido legalmente e ou julgado pelas atitudes quando a gente fala sobre sigilo e suicídio. Então, eu separei algumas situações variadas pra gente falar sobre. É importante saber que a quebra do sigilo, ela é um direito, mas ela não é um dever. Mas cabe ao psicólogo possuir uma conduta ética, né? E seguir o seu código de ética para saber quando ele deve ser quebrado, quando é necessário. Então, assim, quando é permitida a quebra de sigilo, porque a quebra de sigilo, ela normalmente não é permitida quase nunca, mas tem alguns casos que é. Então, quando é permitido? Quando há suspeita do risco de vida do paciente ou de terceiros, quando há violência doméstica ou abuso de incapazes, ou quando o psicólogo recebe uma ordem judicial questionando sobre a saúde mental de algum paciente, né? Aí ele vai ter que depor, enfim, tem que dar um depoimento. Se o psicólogo se indispor com essa quebra de sigilo, quando é necessária, essa conduta omissiva ela pode ser punível com multa. Tá passando aí o artigo que fala sobre isso. E também temos o artigo 135 do Código Penal, né? Que fala sobre a omissão de socorro, caso que a pessoa deixe de prestar assistência em alguém em apuros. Aí tem o artigo e as punições. Já o suicídio, ele se encaixa também nesse quesito, porque se trata, né, de prestar socorro a alguém que corre o risco de tirar a própria vida. A conduta correta, né, nos casos de suspeita de suicídio, seria exigir que a pessoa saísse do consultório com algum familiar ou responsável e tomar as demais medidas cabíveis, conforme o psicólogo achar melhor, né? Mas nunca, em hipótese alguma, ignorar uma possibilidade de suicídio. E nunca também, em qualquer hipótese, optar por tratamentos alternativos ou não confiáveis, né? Para evitar um suicídio, como os que não são comprovados cientificamente. Na verdade, eles não podem nem ser utilizados na psicologia, os que não têm comprovação científica. Mas principalmente em caso de suicídio. Já é ilegal usar, mas principalmente em caso de suicídio, porque ele pode vir a induzir a pessoa a cometer o suicídio, né? Porque não tem comprovação, a gente não sabe como vai resultar. Então tem o artigo 122, que fala sobre induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E é isso. Por enquanto é isso. Obrigada. Boa noite. Em um âmbito bioético, a gente não consegue encontrar uma resposta concreta, mas uma reflexão acerca de que decisão que se deve tomar. Serve mais como um norteador reflexivo do que realmente como uma regra precisa, de que decisão que se deve tomar e também em qual circunstância. Levando em consideração a teoria principialista, no primeiro princípio a gente já se depara com um dilema. Esse paciente, ele tem o direito à autonomia, que seria, ele sabe o que é melhor para si e ele pode decidir por si. A decisão desse paciente, ela deve ser respeitada. Mas como que a gente vai respeitar a decisão desse paciente, sendo que a decisão desse paciente causaria a própria morte dele? No caso da ideação suicida, a vontade desse paciente seria a morte. Nesse caso, é como se a gente decidisse pelo paciente o que é melhor para ele. A gente vai contar para esse paciente que a gente vai fazer a quebra do sigilo e com o consentimento dele, a gente faz. Isso justamente para preservar a vida desse paciente, que é o que está em risco. Outros dois princípios são o da não maleficência e o da beneficência.
A não maleficência seria não causar o mal, mas se omitir e por consequência essa omissão acabar causando algum dano, tanto para o paciente quanto para a família dele, seria também causar o mal. Causar o mal não é um ato em si, como fazer algo ruim. A omissão também conta como algo ruim. Nesse caso, a quebra do sigilo ela seria justamente para evitar esse dano, evitar a maleficência. Já a beneficência seria fazer o bem, lembrando que é difícil separar a não maleficência da beneficência, porque não se sabe onde começa um e onde termina o outro, então é um conceito bem complexo. No caso do sigilo e da quebra do sigilo, o que se faz é um balanço da quantidade de dano que esse ato do paciente poderia causar. No caso dele, seria a própria morte. No caso da família e também das pessoas do círculo social dele, seria um grande sofrimento. Então, quando eu conto das intenções suicidas do paciente para alguém da família, eu causo menos sofrimento do que se eu omitisse e ele acabasse concretizando o ato, que é a intenção dele. Sendo assim, a gente chega então ao princípio da justiça. Qual seria a decisão mais justa a se tomar nesse caso? Seria permitir que ele concretizasse a intenção dele ou seria intervir para que isso não acontecesse, para que esse ato não se concretizasse? Nesse caso, nós acreditamos que o balanço todo demonstra que a quebra do sigilo é a que possui as consequências menos devastadoras para o paciente e também para a família dele. Mesmo que com ela a gente acabe tendo que infringir alguma regra, que no caso seria do sigilo. O que importa aqui é que há um risco à vida, então isso justificaria a quebra do sigilo. E também com o consentimento do paciente, fica mais seguro fazer essa quebra. Um dos artigos que usamos para apresentação, pesquisa do trabalho foi o psicólogo e o atendimento a pacientes com ideação e tentativa de suicídio. Nesse artigo foram entrevistados 3 psicólogos, que foram a Patrícia, a Michele e o Paulo. Eu vou falar de forma bem resumida os pontos que se repetem e que chamaram a atenção na entrevista dos 3. A Patrícia, ela conta que teve uma pessoa na família que cometeu suicídio e ficou muito marcado para ela a questão da culpa, né? Porque ela relatou que na época ficaram perguntando muito a questão de quem era a culpa. E ao longo da vida, de história e também de busca profissional como psicóloga, ela viu que não é uma questão de culpa e responsabilidade quando alguém decide cometer suicídio. Não que as pessoas não possam ter apoio ou o ambiente influenciar, mas isso ficou bem marcado para ela. E ela diz, achei bem importante, que ela não atende paciente com caso de suicídio sem o psiquiatra. Já a Michele, ela me chamou bastante atenção o fato de ela trabalhar com o paciente o significado do suicídio e trabalhando através do que a pessoa tem para tirar de significado e a perda de sentido e realmente mostrar o que seria colocar fim à vida, né? Para ir de repente trazendo uma razão ou algo que acha que não tem acesso, processos automatizados para soluções das coisas que muitas vezes a gente faz na vida normal, só que eles trazem acompanhado da ideia de colocar fim à vida. Paulo falou algo que eu achei bem interessante, que é a questão que ele diz que as pessoas buscam ou trazem a ideia de tirar a vida numa tentativa de amar e ser amado. E ele trouxe uma questão de aspectos culturais, que há 30, 40 anos atrás a vida das pessoas era muito diferente. Se esperava que na vida adulta todo mundo fosse casar, ter filho, família e ter vínculo, mesmo que isso não significasse uma vida feliz. E ele traz que a gente vive isso de uma forma bem diferente hoje. É muito mais fácil que a gente tenha uma vida adulta sozinha do que tenha garantia de vínculos. Então, ele, nesses pontos, assim, eu achei bem importante o relato deles e a forma com que eles vão enxergando o suicídio, tentando trabalhar, assim, as frentes de realidade e de ser esse vínculo com os pacientes.